trata a pessoa, o ser humano, que recebeu o diagnóstico, que está passando pelo tratamento. O câncer em si vai ser tratado com um oncologista, com seus médicos. Agora, e a pessoa em si? Né, com seus sentimentos, as suas dúvidas. Então, nas terapias, no reiki, no yoga, a gente trabalha isso, a gente trabalha o ser humano. Então, essas práticas, elas visam o cuidado da pessoa, do ser humano. Mostrando que é possível, que como sempre a gente diz no Instituto, que existe vida além do câncer, né? E pode ser muito bem vivida. Quando a gente fala das terapias integrativas complementares, nós estamos falando principalmente de qualidade de vida. Qualidade de vida para quem está no tratamento do câncer, mas também qualidade de vida para as pessoas de uma forma geral. E quando você faz isto, naturalmente a tua mente descansa. E eu vejo as terapias que tem ali, que nem o yoga, o reiki, a reflexologia, a arioterapia, nos ajuda nesses efeitos. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast do Instituto Fernanda Geiger. Hoje com o tema Terapias Integrativas Complementares no Tratamento do Câncer. Gratidão aos nossos patrocinadores, a Plus A Mais Produtora, a O3i Marketing Médico e a Dribion Software. Vocês que estão aí nos vendo, já aproveitem, sigam o nosso canal e compartilhem essas informações para que possa chegar a mais pessoas. Instituto Fernanda Geiger é uma instituição sem fins lucrativos que tem o objetivo de acolher os pacientes que estão em tratamento oncológico com a psicologia, com o apoio psicológico e também com as terapias integrativas. Então, hoje, né, nós estamos aqui com os nossos convidados, né, a Vanessa. Gratidão pelo convite. Terapeuta integrativa, que trabalha com reiki e yoga. A Vilma. Olá, prazer estar aqui com vocês. Que trabalha com a meditação Mindfulness. E a Solange, né, que é uma das nossas assistidas e também voluntária do Instituto Fernanda Geiger. Então, gratidão a vocês por terem aceito o convite, por estarem aqui, né? E nós vamos conversar um pouco sobre esse universo que muitas pessoas talvez não conheçam, né? As terapias integrativas complementares são práticas, né, integrativas, elas fazem parte hoje, inclusive, do rol de atendimentos do SUS, e muitas pessoas não sabem disso, né? Ao total, são 29 terapias que o SUS já reconhece como importantes no tratamento, não só do câncer, mas também como outras doenças. Então, hoje é esse momento, né, de nós estarmos aqui compartilhando um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos iniciar o nosso bate-papo falando um pouquinho com a Vanessa, né? Vanessa, gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre como o reiki, como você percebe o reiki e o yoga, que são as práticas que você trabalha, auxiliam a pessoa que está no tratamento de câncer, ou, na verdade, a pessoa como um todo? Sim. Lu, é muito importante essa pergunta, porque com essas práticas, a gente trata a pessoa, o ser humano, que recebeu o diagnóstico, que está passando pelo tratamento. O câncer em si vai ser tratado com um oncologista, com seus médicos. Agora, e a pessoa em si? Né, com seus sentimentos, as suas dúvidas. Então, nas terapias, no reiki, no yoga, a gente trabalha isso, a gente trabalha o ser humano. Né? A gente consegue aliviar um pouquinho as tensões do corpo, consegue desacelerar um pouquinho os pensamentos, respirar, trazer essas emoções, assim, conseguir controlar um pouquinho toda essa turbulência que às vezes passa pelo tratamento. Né? Então, essas práticas, elas visam o cuidado da pessoa, do ser humano. Mostrando que é possível, que, como sempre a gente diz no Instituto, que existe vida além do câncer, né? E pode ser muito bem vivida. Com certeza. O que você percebe, por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre o que é o reiki? Muita gente não sabe, né? Muita gente talvez está aqui nos assistindo e não sabe, mas o que é o reiki? O reiki é uma terapia energética. Não é ligada a nenhuma religião. Muitas pessoas às vezes têm dúvida disso, né? Mas é ligada a determinada religião? Não. É uma terapia energética onde a gente traz um equilíbrio. Consegue trazer um equilíbrio para a pessoa como um todo. Um equilíbrio emocional, um equilíbrio ali do corpo físico. Né? Às vezes a gente acredita em Wi-Fi, ondas de rádio, eletricidade, a gente não vê nada disso. Mas a gente não acredita em energia, que a gente tem energia. Né? E a gente traz um equilíbrio dessa nossa energia. Né? Então, o reiki é só uma terapia energética de imposição de mãos,
onde a pessoa fica deitada, recebendo essa energia, se equilibrando e entra num estado de paz, de calma mesmo, que auxilia muito no tratamento, né? Então, já que nós estamos aqui falando do reiki, conta pra gente um pouquinho, assim, houve alguma situação, ou no dia a dia, você percebe, no momento em que você está fazendo o atendimento ali para o paciente, né, para o assistido, da forma como ele chega na hora da sessão e como ele sai depois? Sim, bastante. Às vezes chega um pouquinho, às vezes, ansioso, assim, ou às vezes cansado, assim, sabe? E entra, começa a fazer ali relaxamento, às vezes fala assim, eu não sei se eu vou conseguir nem parar de pensar. Às vezes tem tanto pensamento vindo na minha cabeça, falei, calma, só fica escutando a musiquinha, só relaxa tudo, e a gente vai vendo como que vai acontecer. Depois do reiki, algumas pessoas às vezes até conseguem relaxar, dormir um pouquinho, descansar, mas sai assim, falando que está flutuando, assim, se sentindo bem, mais leve. Que coisa maravilhosa, né? Todo mundo deveria experimentar uma sessão de reiki, né? Para entender realmente como é. E o yoga, Vanessa? Conta pra gente. Muitas pessoas também falam, mas né, muitas vezes tem dúvidas. Eu não tenho flexibilidade para fazer o yoga. Ou uma outra questão que eu escuto muito. Não, sou muito ansioso. Nossa, meu nível de ansiedade, o yoga é uma coisa muito parada, não vou conseguir fazer. Como é que é? O que você diria para quem, né, para quem está nos assistindo em relação a essas dúvidas que muitas vezes as pessoas têm? Isso geralmente é o que o pessoal mais fala, assim. Mas olha, eu sou um pouco travada, não tenho muita flexibilidade, eu consigo fazer? É claro que consegue. Acho que ainda mais hoje em dia com rede social, todo mundo vê assim, corpos perfeitos, em posturas assim, impossíveis, sequências lindas. Só que o yoga não é isso, né? O yoga é você tirar um momento para você ali, para você se conectar com o seu corpo, para você perceber onde que tem tensão ali no seu corpo, respirar e soltando aquela tensão, alongando, conseguir fazer esses momentos mais de encontrar a calmaria e a paz dentro de você. Então, assim, não é que você vai chegar e vai ter que ficar quieto sem pensar em nada. Muita gente pensa nisso. Mas eu vou ficar uma aula inteira sem falar, sem pensar em nada, quieto. Não, pelo contrário. Né? A gente trabalha posturas corporais, a gente trabalha muita respiração, que isso assim, muda demais o nosso estado emocional. A gente trabalha um relaxamento, uma meditação guiada, com visualização, com afirmações. Então, assim, é uma prática completa. Né? Então, as pessoas assim, têm um preconceito mesmo. Assim. Então, a minha dica é assim, experimenta. Só experimenta uma aula, né? Veja por si próprio o que você vai achar. E o alongamento, flexibilidade, isso vem aos poucos, vem acontecendo aos poucos com as práticas. E não existe uma postura perfeita, um alongamento perfeito. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua característica. Então, assim, é você se respeitar, né? Então, você vai se descobrindo ali, vai se sentindo mais leve, mais solta, não só no corpo. Né? Acho que a flexibilidade não vem só no corpo, a flexibilidade da mente. Né, de como a gente atuar diante da vida, diante das situações. Então, o yoga vai muito além do tapetinho da aula. O yoga ensina a gente a ter essa flexibilidade durante os desafios da nossa vida. Então, na verdade, até pegando um gancho disso que você está falando, né, deixar um pouquinho mais claro que quando a gente fala das terapias integrativas complementares, nós estamos falando principalmente de qualidade de vida. Né? Qualidade de vida para quem está no tratamento do câncer, mas também qualidade de vida para as pessoas de uma forma geral. O nosso dia a dia ele traz uma demanda muito grande. Então, assim, muitas vezes o nível de estresse, e principalmente hoje, nessa era da informação, que toda hora é o WhatsApp chegando, né? A mídia, enfim, é muita informação. Então, as terapias, elas estão aí para todos, para a qualidade de vida. E ali no Instituto, a nossa experiência tem mostrado que, claro que a pessoa que está recebe um diagnóstico de câncer ou inicia o tratamento, a tensão é muito grande. Né? Vem o medo, vem a ansiedade, vem todas as incertezas, além do que vem os efeitos colaterais do tratamento. Então, as terapias integrativas, de uma forma geral, todas elas têm foco nessa questão, na qualidade de vida, no fazer a pessoa parar e se conectar consigo mesmo, com as suas emoções, né? Identificar, trazer a consciência, porque a partir do momento que você traz a consciência, o que eu estou sentindo? Eu estou com medo. Por que eu estou com medo? Faz sentido esse medo? Né? Então, tudo isso vai colaborando para que a pessoa possa ter uma qualidade de vida maior e enfrentar com mais, eu diria, disposição e esperança o tratamento, né? Como a Vanessa colocou, né?
toda essa questão, né, do nível de ansiedade da pessoa. Então, na medida em que ela vai, ela começa muitas vezes a perceber, poxa, minha vida estava tão no piloto automático. Né? Então, assim, tá, estou no tratamento do câncer, mas eu não sou o câncer, eu continuo sendo a Luzia, por exemplo. Quem sou eu para além do câncer? Né? Então, o yoga vai ajudar nesse sentido, o reiki, assim como a meditação, que daqui a pouquinho, né, a Vilma vai falar. Aliás, a gente já podia até passar, né, Vilma, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Né? A Vilma, então, trabalha com a meditação Mindfulness. Vamos primeiro, Vilma, falar um pouquinho, acho que você pode até falar um pouquinho de você e como que você chegou, né, até a esse interesse da meditação, e daí contar para o pessoal um pouquinho o que é essa tal de meditação, né, Mindfulness. Tem uma longa caminhada, né? Já alguns anos atrás, eu estava num nível de estresse altíssimo, assim, numa fase muito difícil, muito complicada, por outros motivos, não era saúde especificamente, nem precisa ser só saúde, né? Ou, na verdade, era um tipo de sim, porque quando você está nesse estágio, a tua mente se leva a um processo muito doloroso. E um médico meu me indicou para ir numa meditação no interior do Rio de Janeiro. Eu nem sabia o que era, mas eu falei, eu vou, porque eu vou, né? E ali era um lugar que você não falava, só observava, né, e fazia muitas práticas. E foi muito difícil nos primeiros dias, mas depois eu encontrei uma alegria, uma paz interior, e eu percebi, peraí, mas é porque meus pensamentos se acalmaram. E eu me senti feliz. Pela primeira vez, eu via que a felicidade estava dentro. Passado algum tempo, eu continuei buscando algumas coisas. E, assim, uma coisa que também se aplica para qualquer uma das práticas. Aquilo que você não pratica continuamente fica no esquecimento. Fiz logo no início, depois fui deixando de lado, né, as práticas. E aí eu voltei e descobri a formação, Mindfulness, né, fiz uma primeira formação, fiz online. E fui resgatando essa possibilidade de você silenciar-se daqueles pensamentos que te corrompem. Então, Mindfulness, ele... e antes disso, foi muito interessante que eu percebi, eu fiz terapia uma época, e eu falava para a minha analista assim, olha, eu entro no supermercado e eu já olho a gôndola lá da frente. Eu nunca olho o que está no momento. E eu me toquei, né, dessa fala. Daí, eu comecei a fotografar. Eu ia para o bosque, começava a fotografar bichinhos bem pequenos, para desenvolver essa atenção plena, que Mindfulness é atenção plena no aqui e agora. É você estar inteiro vivenciando aquilo, e quando você está prestando atenção naquilo, a tua mente acalma. Então, eu comecei esse processo, daí descobri Mindfulness. Mindfulness é um conjunto de práticas. Elas são práticas tanto formais como informais. Formal é aquela que você tem um áudio e você vai seguindo os passos. As informais é que você traz para o dia a dia. Como, por exemplo, pegar essa caneca. Quais são os dedos que eu uso? Quando eu levo minha atenção para perceber esses movimentos, a mente acalma. Então, foi de uma necessidade que se transformou numa forma de viver melhor, de acalmar os pensamentos, né? Que nem a Vanessa disse, nosso pensamento tagarela o tempo todo e raramente são para coisas boas. Principalmente quando nós estamos falando de problemas de saúde, né? Ou de um contexto que envolve muita emoção. Então, foi assim que eu descobri a atenção plena, Mindfulness. Ela é um conjunto de práticas que, na sua origem, tem ligação com o budismo, com o hinduísmo, mas isso foi tirado. John Kabat-Zinn é um médico que trouxe para a área da saúde as práticas de atenção plena, de Mindfulness, após pesquisas. Então, todas as práticas trabalhadas com Mindfulness nesse modelo, elas são cientificamente atestadas, né? Então, em São Paulo já tem Albert Einstein Hospital utiliza práticas, escolas utilizam. Ela foi introduzida, programas do INSS introduziram práticas de atenção plena para a saúde. Assim, resumindo, o que ela faz? Faz a gente voltar para o aqui e agora, para viver o momento presente. E quando você faz isto, naturalmente, a tua mente descansa. Então, o maior exercício de atenção plena é praticar, praticar, praticar. Se não pratica, você não muda. E, ao fazer esse exercício de estar concentrado no aqui e agora, novas conexões cerebrais acontecem. Então, nós vamos mudando internamente. Se eu começo a trazer uma coisa que na minha mente que é ruim, eu
rapidamente me percebo e não precisa mudar. Isso que é muito legal. Na atenção plena, a gente não briga com a gente. Quando a gente toma consciência, né, a Luzia falou de perceber onde que dói, onde que incomoda, o respirar, a importância disso. Na verdade, eu estava trazendo sobre o Reiki e a Yoga, e eles se complementam, né? Quando você percebe que algo está ruim, você olha para aquela dor, deixa se perceber e não precisa afastá-la. Ela naturalmente reduz. Isso é bacana, né, Vilma? A gente às vezes tem a impressão que meditação, a gente não vai pensar em nada. Na verdade, não é isso, né? Os pensamentos vão estar ali, só que a gente não vai se identificar com eles, né? Ou qualquer emoção. Então, você vai conseguir trazer uma posição de observação. E nessa posição você começa a perceber, nossa, mas eu estou tendo esses tipos de pensamentos repetitivos, essas emoções. Nossa, quando eu sinto essa emoção, meu corpo se sente dessa forma. Você começa a ter mais consciência, né? E eu acho que nessa consciência, nessa presença, você consegue sentir mais esse estado de leveza, de calma, né? Perfeito. Existem até meditações que te levam a ficar com a cabeça assim, você não pode pensar em nada. Não é esse o nosso caso, não é esse o meu caso, tá, gente? Porque eu não ia conseguir ficar com a cabeça vazia. Mas essa tomada de consciência faz a gente aprender sobre o nosso jeito de ser. E quando vem um pensamento, né, até tem uma prática que a gente fala para você rotular, criar títulos. Por exemplo, vem um pensamento, crítica. Tá? Veio outro pensamento, crítica. Ou autocrítica. De repente, fala, nossa, como eu critico, como eu me critico. E aí, assim, e como é que isso reage em você? É só observar. Parece que meu estômago fica tenso. Nossa, meu maxilar tensifica. Então, eu vou conhecendo como o meu pensamento afeta o meu corpo, como afeta a minha saúde. E a partir do momento que eu tomo consciência, lembra que eu falei que o cérebro vai criando novas conexões? O que a gente começa a fazer? Vem um pensamento, você observa, ele vai embora e você naturalmente começa a desenvolver uma habilidade de olhar para a vida. E as práticas de mindfulness, elas são várias e uma delas, acho que tem algumas que são bem bacanas, que ela sempre cria um impacto. A prática da gentileza. É uma prática, tem toda uma preparação, você senta numa posição adequada, respira. Aí não precisa cruzar as pernas, nada disso, tá? As práticas de mindfulness você pode fazer caminhando, pode fazer sentado, pode fazer deitada, do jeito que o corpo der conta. É interessante desmistificar isso, né? Porque muitas vezes, quando você fala da meditação, todo mundo já imagina sentadinho, com as pernas cruzadas, né? Com a mão, né? Tipo zen, né? Aquela figurinha bem assim, né? Que todo mundo já viu, né? Perninhas de índio, né? Exatamente. E aí as pessoas olham e falam, não, isso não é para mim. Então, gente, olha só que importante, né? Isso que a Vilma está colocando, né? O mindfulness, você vai colocar isso na sua vida. Então, você pode estar simplesmente fazendo uma caminhada e quando você para prestar atenção numa borboleta que voa, né? O que aquilo traz, né? No balançar das árvores, enfim, tudo isso faz parte, né? Da atenção plena, que é a meditação. Eu não fiz, né, essa terapia. O que você vê, pelo que você falou, eu considero assim que para quem esteja em tratamento, radioterapia, quimioterapia, né, o pós, ela traz muitos benefícios, né? A pessoa ali, no lidar com ela. O que ela pode ajudar nos medos nessa época que você tem ali de estar passando por esses momentos dessa fase do tratamento? Bem bacana. Tem várias práticas. A primeira coisa é você não precisa afastar o medo, nem se culpar por sentir medo. Você acolhe essa emoção. Acolher não é ficar abraçada com ela o dia inteiro. É saber que ela está ali, que é o tempo dela, e esse respeito com você mesmo. Tá? Quando a gente toma consciência da emoção que está presente, o medo, a raiva, porque às vezes a gente chama de medo aquilo que na verdade é uma raiva. Você está muito bravo de estar acontecendo isso com você. Né? Não me acho merecedora. Porque o nosso cérebro, gente, ser humano, ele é extremamente vulnerável às emoções. Né? E aí, quando você toma consciência, ao tomar consciência, naturalmente, aquele sintoma vai reduzindo. E aí tem várias práticas. Por exemplo, se está com muito medo, tem uma prática do diário, que eu gosto bastante, deixo até como uma dica. Ela pode ser feita também cientificamente comprovada, mas você pode fazer ela por 5 minutos.
Você vá para um lugar tranquilo, que não vai ser interrompido, pega um papel, uma caneta, pode ser digitado, pode ser no celular, pode ser. Escreve tudo que está vindo na tua cabeça, emoções, sentimentos, sem parar de escrever, marca lá 5 minutinhos e vai escrevendo, sem interromper, sem corrigir português e vai pondo. Veio uma outra informação, você escreve. Estou com ódio, tá bom. Estou chorando, tá bom. Sentimentos, percepções, 5 minutos. Terminou, acabou. O que acontece? Nós transferimos, é uma prática em que você transfere o que está dentro para fora. E quando você olha para fora, isso alivia. E aí a pessoa vai dormir melhor, com certeza. Né? É legal fazer antes de dormir. No dia a dia, quando tá vendo que a coisa tá demais, está sufocante, faz essa prática. Porque não é mais você. A gente olha o pensamento de fora. Nós temos uma mania de achar que pensamentos são nossos. Não são. Os pensamentos são que nem nuvens que vão passando pelo céu. Por mais que você queira segurar, ela vai passar. Então, tem práticas simples, como, por exemplo, vem um pensamento, ele vai vir mesmo durante a prática, é impossível não pensar. Aí a gente fala o seguinte, imagina que tem um barco e o teu pensamento foi no barco, deixa ele ir. Então, são pequenas coisas que te acalmam, que te dão intervalos, tá? E, assim, é praticar a hora que acorda. Vou até abrir assim, né? Eu estava bem assim, tensa esses dias atrás. E outra coisa, quem ensina não quer dizer que é santo nem que aprendeu tudo, tá? Já vou dizendo bem isso. Porque a gente também tem as variações. Às vezes alguém pergunta, mas você não faz prática de atenção plena? Por que você está nervosa? Porque eu sou humana e fico mesmo. Ué, importante isso, né? Não vai ter jeito, também tenho medos. Mas aí o que é legal é que você você fala assim, nossa, mas eu tenho um instrumento para isso. E aí, hoje eu estava muito agitada, não estava conseguindo dormir, uma série de problemas. Fiz diário por 3 noites. Gente, eu não estava mais acordando às 5 da manhã, agora eu estava acordando normal, 7 e pouco. Então, também é assim, faça o que fala, porque falar é muito fácil. E ao viver, e também tenho certeza que a Vanessa nisso sabe os limites que a gente tem. Então, assim, é isto, né? Atenção plena é me fazer voltar para aqui e agora, viver o momento presente, e isso acalma a mente, porque você está fantasiando, a gente vive 2 mundos, o da realidade e o da mente. E nós tendemos a, eu não vou generalizar, mas há uma tendência de acreditarmos no mundo que está aqui. Vai estar tudo errado, meu exame vai ser negativo, meu exame vai ser positivo, você nem fez o exame, infeliz. Né? Então, escreve lá, olha, eu vou fazer um exame, eu estou com medo que aconteça isso. E já teve paciente que fez esse processo, estava aguardando o resultado do exame e sofrendo horrores, porque já imaginou o pior. Daí, nas práticas, né, principalmente a do diário, nessa situação é muito legal, ela fez, não tinha nada, já estava tudo indo bem. Olha o sofrimento que você cultiva, aí isso adoece. O estresse pode ser tratado através de práticas meditativas, dentro dela atenção plena. Depressão, aí tem programas específicos. Ansiedade, ela é fantástica. E mais, sabe, assim, que eu vejo, você olha para a vida. A vida tem tanta coisa. E aí tem a prática da gratidão. Ela não é especificamente de atenção plena, de mindfulness, ela vem da psicologia positiva e a gente usa. O que teve de bom hoje no seu dia pelo qual você quer agradecer? As pequenas coisas. Tomei um café a hora que eu cheguei aqui no estúdio desses meninos, que foi uma delícia, estava na hora certa. Uma borboleta que eu olhei, eu respirei, alguém sorriu para mim. E quando a gente vai coletando as coisas boas que ocorreram, vai diminuindo o nosso pensamento negativo. E isso também teve pacientes que trouxeram muito. Nossa, como a gente tem coisa boa e fica só focando no momento que não está bom. Então, é isso. É muito lindo, né, Vilma? Eu gostaria de... vamos contar um pouquinho sobre como que funciona, né, os grupos de meditação lá no Instituto, né, para que as pessoas também possam... Se você conhece alguém que está no tratamento de câncer, né, ou às vezes um familiar, enfim, pessoas que assim, nossa, eu gostaria realmente de ter esse instrumento. Então, a Vilma é uma das nossas voluntárias, né, ela organiza os grupos de meditação. Vamos contar um pouquinho, né? Vamos contar um pouquinho como é que a gente faz, quantas sessões, quanto tempo, porque às vezes as pessoas pensam assim, nossa, mas quanto tempo que eu tenho que ficar meditando, né?
Então, acho que é bacana a gente contar como é que é como que você conduz os grupos. São encontros, são 8 semanas, tá? De 30 minutos. Se quiserem, um grupo até de 40 minutos, mas com 30 já é suficiente. Em cada encontro, eu ensino uma prática e, ao longo da semana, a pessoa deveria treiná-lo. Por que deveria? Porque, por mais que a gente fale assim, treina para você ir criando o hábito, não treina. Algumas sim. Mas tudo bem. O importante é que você está ali, está conhecendo, e aquilo que você conhece, você pode usar na hora que precisar. E aí eu mando também, né, a apresentação e os áudios. Então, cada semana eu abordo um tema, mas sempre procurando alinhar com o momento do grupo. Então, pode ser que eu mude a prática, e normalmente eu mudo. Se aquele grupo, naquele momento, chegou e ele está muito cansado, ou está muito assustado com algum exame que vai fazer, aí eu adequo para o momento. Porque a atenção plena tem que ser para a vida. Tem que ser útil. Então, são 8 encontros de 30 minutos semanais. Às vezes, nós fazemos em 6, em função de alguma necessidade. O horário, daí, normalmente, a Luzia combina com o pessoal qual é o melhor horário. Então, esse é o funcionamento. Né? E a gente programa sessões, né? Assim, em torno de, no máximo, meia hora, porque a prática mesmo, né, Vilma? Você sempre estabelece... São assim, as práticas que eu levo de 5, 6 minutos, porque práticas mais longas, se você quiser depois fazer isso, né? Então, eu levo uma prática, a gente abre para o grupo, não é obrigada a falar como é que foi a percepção ou não, fica aberto. Se vê que surgiu mais alguma coisa, a gente traz uma outra prática, mas elas são de 6 minutos, 3 minutos, as iniciais são 3, 4 minutos. Então, não é questão do tempo, dá para fazer. Tá? É bem pontual, né? É bem pontual, assim. Então, assim, aquela coisa de você dedicar lá meia hora, né? Eu vou participar do grupo. São, então, 8 semanas que você vai ali para estar durante meia hora, e aí vai envolver contar um pouquinho de como é que foi a prática da semana, aprender a técnica nova, fazer ali no grupo, né? E depois já ser liberado. Gente, é maravilhoso. Eu já participei de 3 grupos, né? Porque e cada grupo a gente consegue aprofundar um pouco mais, né, na prática. Vanessa, eu posso te fazer uma pergunta? Eu comecei a fazer as terapias, né? O Reiki e o yoga. Isso depois que eu já tinha passado pela fase de radioterapia, porque o meu tratamento ele se iniciou em Maringá, eu fui fazendo o tratamento lá, né? E tinha dias, né, da radioterapia, eu me sentia muito cansada. E, no caso, depois que eu comecei a fazer, eu percebi assim, o quanto que isso me faz bem, tanto o Reiki como o yoga, né? Que quando eu fico longe daqui, que eu acabo não estando aqui em Cornélio, que eu não posso participar, eu sinto muita falta. Como que você vê essa questão das pessoas que estão em tratamento poder praticar o Reiki, né, o yoga e fazer o Reiki nessas situações? Pode completamente. Porque, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu estou muito cansada, ou eu fiz uma cirurgia, não consigo fazer o movimento, sinto dores no braço, dependendo da cirurgia. Será que eu consigo fazer uma prática? Consegue. Porque, assim, o yoga, ele não é uma prática rígida, uma prática flexível. Você pode, às vezes, fazer assim, movimentos bem suaves, na amplitude que você consegue. Ou, às vezes, não quero fazer movimento nenhum, estou muito cansada. Você pode só relaxar, só ir respirar, aprender respiração. Tem várias técnicas que a gente consegue trazer um pouco mais de energia para o corpo, ou a gente consegue relaxar, trabalhar a ansiedade. A gente consegue fazer um relaxamento final, uma meditação guiada final. Então, assim, só de você ir num espaço que você consegue para você cuidar só de você, às vezes assim, você está na sua casa, tem os afazeres, tem a família, você não consegue dedicar um tempo exclusivo para aquilo. Então, você ir num espaço que você consegue dedicar um tempo só para você, para aquilo, você não precisa fazer mais nada. Né? Só você estar ali, a gente consegue fazer uma respiração, uma meditação, você já acalma, você já
traz um estado emocional muito melhor, né? Então, às vezes, as pessoas se preocupam, mas eu estou em tratamento, não estou legal, não consigo fazer toda a prática completa, não tem problema. É muito respeito por você, naquele momento. Faz o que é possível, né? Um dia de cada vez, o seu possível, já está ótimo, né? Então, igual você falou, às vezes você... Um dia eu achei muito legal que você me mandou uma mensagem, assim, você acordou um pouco desanimada, assim, e você lembrou de uma respiração que a gente tinha aprendido numa aula anterior, numa visualização com o sol, com a luz do sol que a gente tinha feito. E você abriu a janela, deixou aquela luz do sol entrar, fez a respiração que a gente aprendeu e se sentiu melhor. Então, isso, assim, é perfeito. Então, se você vê, não é nenhuma prática, assim, nossa, mirabolante, né? Não, um simples ato de você respirar, de você estar presente ali, ver a luz do sol, sentir essa luz do sol, já melhora o seu estado. Né? Então, assim, é muito bacana que em todas as fases do tratamento você consegue fazer, né? Eu sou muito acelerada, né? Para variar. Eu nunca se imaginava, eu vi o pessoal fazendo yoga, falando de meditação, eu nunca imaginava que eu ia conseguir desacelerar a minha mente. Quando eu ouvi a Vilma falar, eu lembro das meditações com a Vanessa, e eu consigo, sabe, no reiki, assim, eu sinto aquela energia, parece que ela flui no meu corpo. Eu saio totalmente diferente do que eu entrei, com certeza. E aqueles dias que eu fiz, os dias sequenciais, para mim também, eu me sinto muito bem. E as práticas que eu passei a participar, eu comecei a não só sentir melhor, como a me ver de outra forma. Porque eu tinha, assim, desde quando, antes até mesmo do diagnóstico, de tudo que eu passei, eu sempre tive uma preocupação com todos que estavam à minha volta, que eu tinha que ser a forte, que eu não podia me demonstrar como eu estava, né? Porque senão a mãe, o esposo, as filhas, as irmãs, todos iriam, né, sentir. Então eu tinha que me sentir forte. Então eu esquecia de mim para pensar nos outros, né? Mesmo durante o tratamento. Mesmo durante o tratamento. Sempre, não, tô bem, né? Assim, dá aquela uma de um dia não tá bem, né? De coisa falar, mas sempre eu procurava passar, assim, um estado melhor do que realmente eu estava. E, assim, no yoga, e tanto no reiki como no yoga, eu consigo me desligar. Eu consigo, né? As primeiras foi mais leve, mas hoje eu consigo entrar num estado assim que eu vou longe, né? A minha mente, ela totalmente, ela tem hora que fica livre de pensamentos mesmo. E eu não esqueço uma vez que a Vanessa fez uma meditação que tinha uma ponte para a gente passar. E era uma ponte, assim, como se fosse, eu imaginei na minha cabeça como que se fosse uma de madeira, assim, sabe aquelas que a gente tinha que caminhar ali, e ela falava que tinha que caminhar. Eu me agarrei ali no primeiro coisa, e eu não conseguia andar. Eu fiquei ali desesperada, porque eu fiquei com medo, porque eu tenho muito medo dessas coisas que balançam. E ela foi falando, e eu consegui chegar ao final e ver tudo aquilo maravilhoso que ela estava falando, né? Na hora que voltamos, né? A primeira coisa que eu falei foi esse relato, porque é como se eu estivesse realmente passando, vivenciando aquilo que ela estava falando para a gente, né? Eu achei, assim, muito válido e para mim, assim, as terapias têm me ajudado muito. Eu imagino como que tivesse sido se eu tivesse, né, na época do tratamento mesmo, essa oportunidade. Então, Solange, bacana você estar falando isso. Eu até estava pensando, nossa, deixa eu pedir para a Solange falar um pouquinho, né, do seu diagnóstico, bem brevemente, né? Mas você, no contexto, quando você teve o diagnóstico, foi câncer de mama, é isso? Câncer de mama. Você é professora e você já tinha se aposentado? Tinha me aposentado. Conta bem rapidinho um pouquinho sobre só esse processo. Você identificou o câncer, na época você fez o tratamento e você, naquele momento lá, você não teve nenhum desses apoios. Como que foi? Não, quando eu tive o diagnóstico, foi numa mamografia de rotina, porque no meu caso, a posição que ele estava era
não era palpável. Então, É o como in eu situ fazia, que eles falam, que fica escondido. ele in situ, fica, né? ele estava no quadrante abaixo das glândulas mamárias. Então, ele não, na palpação, e o tamanho que ele tinha 9 milímetros, era imperceptível. Porque era nessa- bem, era bem no bem início. pequenininho. Uhum. E como eu já fazia rotineiramente a mamografia e ultrassom, então, na mamografia deu, aí foi para o primeiro passo a biópsia. Quando eu vi o estilo da biópsia que foi feito, porque eu já tinha feito outras biópsias, porque eu tive cisto, né, mamário, eu já vi que ela foi diferente. Eu fiquei meio assim no dia, mas normal, né? Aí, quando o médico chegou a biópsia, que ele me chamou para passar, né, eu só tive, assim, o médico, o mastologista lá, e, no caso, a secretária dele, que é a que faz todos os trâmites cirúrgicos, mais um acompanhamento, no caso psicológico, uma terapia, uma ajuda, como o Instituto faz, lá não tive. Esses momentos, não. Você não procurou, assim, né, em nenhum atendimento particular com psicólogo? Não, na época não, porque na época eu estava em Maringá voltando para Cornélio. Então, eu fui diagnosticada em 2022, em fevereiro. Isso, em fevereiro. Aí, já os trâmites foram rápido para a cirurgia, que daí eu já fiz a cirurgia do quadrante, né? A biópsia, daí confirmou que era relacionado à questão hormonal, né? Um câncer hormonal, então. Hormonal. Uhum. E daí ele já encaminhou para no caso, a radioterapia. Como eu quis fazer a radioterapia em Londrina, eu já não continuei lá. Ele lá teria equipe do psicólogo, do nutricionista. Lá eles têm uma equipe que faz um trabalho, né? Mas daí por ser mais perto, eu optei por vir para Londrina, porque eu não sabia se ia ter que realmente só a rádio ou a químio. Então, daí ficou sem esse apoio. Então, quando você iniciou ali no Instituto, você já estava mais ou menos um ano. Já tinha terminado a radioterapia? Eu tinha terminado a rádio fazia acho que uns 15, 20 dias. Que você daí iniciou ali. Eu terminei a rádio, daí eu fui no Instituto e comecei. E como foi para você receber as terapias? Porque você também não conhecia, né? É que hoje nós estamos falando especificamente aqui da meditação, do yoga e do reiki, mas nós temos outras terapias, como a reflexologia, por exemplo, né? A acupuntura, que é feita em parceria. Mas como que foi para você quando você começou você sentiu um impacto positivo na sua qualidade de vida, no seu... Porque, assim, uma coisa que é importante a gente esclarecer, né? Uma vez uma paciente falou isso, assim, você tem câncer, você teve um diagnóstico de câncer, passa o tratamento, mas isso não vai acabar da sua vida. Por quê? Porque você vai ter que fazer aquele acompanhamento, o tratamento. Então, assim, fica uma marca, né, Solange? Não tem como você dizer assim... Passou, faz parte do passado, isso não existe mais, né? Porque sempre tem aquele receio de pode ter uma recidiva? Pode, né? Nós sabemos hoje que cientificamente a cura do câncer, independente do tipo, ela só vai ser considerada a partir de 5 anos em que você fez aquele acompanhamento e não teve a recidiva. No seu caso, você está dentro desses 5 anos, né? Após, que eu conheci ali já conhecia o trabalho que vocês desenvolviam, né? Até na época que eu estava em Maringá, que estava para voltar para cá, até eu comentei com meu esposo que eu voltando, eu gostaria de entrar em contato para ser voluntária lá, né? E nesse intermédio, eu, como diz, de vontade de ser voluntária, primeiro eu fui, né, assistida, atendida ali. No caso, para mim, assim, foi muito positivo. A acolhida, estar ali, né, participando, né, sendo atendida. Porque no começo, a cada 3 meses, eu passava por uma consulta, tanto com o oncologista como com o mastologista. Então, a cada exame diferente que ele te pede, é ali, né, aquele baque. O que será? Gera, porque você não sabe o que vai vir dali, né? Aí, depois, passou para 6 meses, né?
Eu ainda agora estou há 6 meses, só que tem exames que eu já não faço mais a cada 6 meses. Vou fazer a cada ano, estarei fazendo os exames. E, no caso, eu tomo um medicamento que terá, agora ainda, eles estão discutindo se vai ser 5, 7 ou até 10 anos, porque essa questão da recidiva parece que está tendo uns estudos aí que pode ter algumas mudanças, que eu tomo um medicamento, porque como o câncer que eu tive foi hormonal, é para fazer um bloqueio dos hormônios, para meu organismo não produzir esses hormônios, né? E esse medicamento, ele tem efeitos colaterais, tem efeito na nossa vida, sim, e eu vejo as terapias que tem ali, que nem o yoga, o reiki, a reflexologia, a arioterapia, nos ajuda nesses efeitos. Porque ele traz um cansaço, ele traz dores, e todo esse conjunto acaba te desanimando também, porque você não é porque você, como diz, se eu hoje não fosse aposentada, eu estaria liberada para o meu trabalho, né? Só que psicologicamente, por causa do seu corpo estar nessa situação de cansaço, a sua mente acaba, né? Como a Vilma diz, a tua mente é um turbilhão ali. E a mente fica muito cansada. E, muitas vezes, numa noite de sono, você não descansa. Então, a terapia traz tudo isso de positivo e vantagem para nós. Nessa fase do tratamento, que é um tratamento, assim, temos muito menos efeitos colaterais, lógico, do que uma quimioterapia. A radioterapia, assim, ela dá... Para alguns, quase não dá efeito, para outros já traz alguns desconfortos, né? Mas, neste caso, ela nos traz uma qualidade de vida, né? Porque ele vai ajudar nessa fase também. Que bacana, Sol. Muito bacana ter esse feedback, né? Eu que agradeço, né? Gratidão por vocês. Luzia, uma curiosidade. O que levou você a introduzir as terapias integrativas, que não era uma coisa muito comum, principalmente aqui para a nossa cidade, né? Por que isso nasceu em você? Então, assim, muito relevante você fazer essa pergunta, e eu gosto de falar sobre isso, né? A história do Instituto, né, ela está totalmente ligada à minha história com a minha filha, com a Fernanda, né? O Instituto, ele existe por conta da linda existência da Fernanda. Eu sempre gosto de frisar que linda existência a Fernanda teve, né? Eu já tinha um contato com as terapias integrativas, porque eu sempre tive uma vida muito agitada também. E, inclusive, um sobrinho muito querido foi que me introduziu, né? O Tiago, meu sobrinho, que me introduziu no mundo das terapias. Por quê? Em 2012, mais ou menos, o Tiago falou para mim que ele estava fazendo floral, ele tomava floral. E ele, tia, você precisa ir, você precisa conhecer, porque acho que vai ser legal. E eu não percebia muito, mas naquela época eu tinha uma ansiedade grande, eu trabalhava 60 horas. A Fernanda já morava fora, né? Já morava, naquela época, acho que ela estava em Portugal, fazendo faculdade. Estava com minha outra filha, Natália, estudando em Curitiba, o João Gabriel pequeno, meu caçula, e eu naquele agito dando conta de um aqui, outro lá, tal. E aí eu percebia que eu tinha alguns medos, mas não dava tempo de parar para pensar no medo. Aí, de repente, eu falei, o Tiago fala tanto do floral, vou fazer uma consulta. Foi bem próximo a uma viagem, acho que a Fernanda estava se formando. Ia ser a formatura da Fernanda lá em Portugal, e aí eu fui fazer e comecei a tomar o floral. Gente, foi assim maravilhoso, né? Eu morria de medo do avião e de uma série de coisas e... Nossa, foi fantástico, eu dormi a viagem inteira, né? E eu falei, gente, isso realmente faz bem. Então, eu comecei a usar os florais. Depois, eu me interessei pelo reiki, né? Fiz o curso de reiki. E iniciei depois ainda com outras terapias também, que hoje a gente trabalha também no Instituto, com o Theta Healing e com a constelação familiar. Isso tudo aconteceu até 2017.
Então, eu trocava muitas ideias com os meus filhos, e principalmente com a Fernanda, que sempre foi uma apoiadora. O reiki, por exemplo, muita gente não sabe, mas o reiki a gente pode enviar à distância. Então, assim, eu inclusive fiz o curso, todos os cursos de reiki até o mestrado, justamente para poder aplicar neles. A minha ideia era, vou usar o reiki para o nosso bem-estar. E a Fernanda, ela sempre pedia. A Fernanda, a Natália, já moravam fora, sempre pediam. Então, assim, primeiro foi para mim, as terapias integrativas eu já utilizava. E aí, a Fernanda teve o diagnóstico de câncer em 2018. E as terapias integrativas tiveram um papel fundamental na qualidade de vida da Fernanda. Eu realmente, assim, sou muito, muito grata por ter conhecido esse universo antes. A meditação também, eu já fazia meditação guiada, né? Porque isso tudo me deixou, assim, com uma serenidade muito grande para lidar com a situação, que todo mundo sabe, né? Ter um diagnóstico de câncer ou de uma outra doença ou qualquer problema que nos afete, né, emocionalmente, às vezes é o financeiro, às vezes, enfim. No nosso caso ali, o câncer, ele tirou o nosso chão, mas a gente precisava olhar e a gente precisava olhar de frente para isso. E aí as terapias, elas foram nossas aliadas, né? Então, assim, eu aplicava o reiki na Fernanda. Lá no hospital, na época, o tratamento todo foi em Londres, ela recebia a reflexologia no próprio hospital. Uma outra terapia que ela utilizou bastante foi a acupuntura. E aí a gente tinha, né, uma terapeuta que atendia ela em casa, às vezes, até no hospital, a gente fazia até meio escondido, sabe, no hospital. Mas aliviava demais a dor. E além de aliviar a dor, os sintomas, a disposição para enfrentar tudo. Uma outra coisa que a gente utilizou muito foi a aromaterapia, os óleos essenciais, né? Então, lá no quarto do hospital, tinha lá o difusor, né? E direto ali os médicos chegavam e falavam, nossa, né? Que é isso? Que cheirinho bom. Era tudo o quê? Então, assim, os óleos para acalmar, para deixar um ambiente mais, né? Porque às vezes você está no hospital, vem aquela coisa de, né? Nossa, estamos aqui tratando da doença, né? E ali o próprio floral, ele tem uma vibração que eleva, né, a energia. Então, respondendo assim mais objetivamente, Vilma, por que das terapias integrativas? Por que nós trabalhamos com as terapias integrativas e o apoio psicológico? Porque foram os nossos aliados durante o tratamento com a Fernanda. Fez bem só para ela? Não, fez bem para todo mundo. Fez bem para ela, fez bem para nós, né? Porque todos nós precisávamos manter um nível ali de calma, de tranquilidade, né? Para estar apoiando ela. E aí, já era uma conversa com a Fernanda, ela seria a minha, como eu estava assim, pensando no processo de aposentadoria, passaria a atuar como terapeuta. E a Fernanda ia ser a minha, vamos dizer assim, empresária, né? A minha marketing, né? Que ia trabalhar, e ela já estava, mãe, não, vou criar uma página no Instagram para você e tal. Então, assim, isso a gente conversava muito ali no hospital. E quando a Fernanda daí, né? Infelizmente, a jornada dela se encerrou, né? Por conta do processo, enfim, eu sempre gosto de frisar, essa foi a história dela, né? Eu não acredito realmente que o câncer seja atestado de óbito, como ela falava. Mas algumas pessoas, infelizmente, vão partir dessa jornada aqui por conta do câncer. E essa foi a história da Fernanda. Então, assim, no momento em que eu me vi sem ela, eu comentei, inclusive, com meu sobrinho, com o Thiago. Eu falei, eu vou criar um espaço com o nome da Fernanda e nós vamos trabalhar com as terapias integrativas para ajudar outras pessoas, né? E aí o Thiago prontamente falou, não, vamos criar um instituto, então? A gente poderia colocar Instituto Fernanda Geiger. E eu te ajudo a fazer o planejamento, né? Então, a partir daí, já nasceu a ideia do Instituto para trabalhar com o apoio psicológico e com as terapias integrativas. Porque realmente nós sentimos, né? Na pele, não só na pele, gente, as terapias integrativas, né? Trabalha o corpo, a alma, a mente, o espiritual, né? É realmente assim esse conjunto de tudo que vocês falaram aqui, né? É trazer para o aqui e o agora, o que eu estou vivendo agora, o que eu preciso nesse momento. E a Fernanda foi uma mestre, né? Muitas vezes a gente estava com algumas situações no hospital e ela ouvia a gente falando, ela falava assim, mas isso não é um problema. É um problema?
Aí a gente falava, não é um problema. Porque o grande problema era o tratamento, era o câncer. Qualquer outra coisa não era problema. Então, a gente aprendeu o quê? A olhar para o agora, né? Inclusive, no livro, né? Acho que muita gente... Eu vou mostrar, que eu gosto de mostrar, né? Porque, realmente, a existência da Fernanda, linda, assim como ela, né? Uma mulher linda, maravilhosa, que eu acredito que hoje ela não está mais aqui fisicamente, mas em nível de energia, de consciência, ela está sempre comigo, né? E a Fernanda falava muito sobre a beleza do bem viver, do viver o momento presente, né? Do olhar para o que nós estamos vivendo. E, às vezes, mesmo com dor, nós podemos ser felizes, né? E a Fernanda foi feliz, né? Todos os dias, porque ela tinha essa alegria, esse prazer em viver. E o que trazia isso para ela? Claro, mérito dela, porque, assim, ela sempre teve uma personalidade, né, de amor pela vida, de amizade, de estar sempre unindo as pessoas e de aproveitar o que era belo da vida, mas principalmente porque nesse 1 ano e 3 meses que ela vivenciou o câncer, foi um mergulho, gente, foi um mergulho na alma mesmo. Como a gente já tinha esse universo, então, ela fez todas as terapias. Aquilo que eu aplicava, as outras, o que outra terapeuta poderia, ela fez terapia online, né? O yoga, Vanessa, nem sei se a Vanessa sabe disso, o yoga, depois de um processo que ela tinha ficado uma boa temporada no hospital, ela se interessou pelo yoga e ela contratou uma instrutora para ir na casa dela. Eu, inclusive, comecei, quando eu voltei de Londres, no intervalo do tratamento dela, aí eu comecei a fazer o yoga aqui em Cornélio, por influência dela, né? Então, hoje, o Instituto trabalha com as terapias integrativas, porque para realmente, assim, dar continuidade a tudo isso que a gente vivenciou lá em 2018 e 2019, que a gente testemunhou o quanto foi importante, e aí nasceu essa vontade de ajudar outras pessoas, né? Num primeiro momento, né, criamos o Instituto, num primeiro momento, mas que vai ser sempre essa história, né, para ressignificar a dor, né, da morte, da partida da Fernanda, ajudando outras pessoas. Então, assim, hoje é muito gratificante, né, ouvir a Solange aqui como uma das nossas pacientes assistidas, estar aqui, né, a Vanessa, a Vilma, como voluntárias, temos outras, né, a Clara e a Lourdes, que trabalham com a auriculoterapia, a Silvânia, que trabalha com a reflexologia. Em outros momentos, nós vamos voltar aqui para falar, né? O Dr. Reinaldo Celeste, que trabalha com acupuntura. Então, num outro episódio, nós vamos vir aqui para contar para vocês dessas outras terapias que nós utilizamos ali também. Mas todas elas têm esse foco na qualidade de vida, no bem-estar, né? E eu gostaria só de frisar aqui que, assim, existem pesquisas científicas que comprovam o efeito positivo no tratamento do câncer. Por exemplo, o Reiki, que é uma terapia que muita gente ainda, até mesmo dos pacientes, alguns têm preconceito, gente, tá? Mesmo pacientes que a gente atende, às vezes, assim, ainda tem um pouco certo preconceito em relação à psicologia ou em algumas terapias, porque o preconceito eu não conheço, então eu tenho uma ideia equivocada, né? Então é importante conhecer para entender. Mas existem pesquisas, existem vídeos também que já foram publicados, e é por isso que o SUS incluiu as terapias integrativas, que comprovam, né, fazendo um grupo, acompanhando um grupo que está no tratamento e recebe e faz as terapias, e um outro grupo que está no tratamento e não recebe as terapias, o efeito, em termos de resultados do tratamento mesmo convencional, muito maior nesse grupo que faz as terapias. Por quê? Porque o emocional também ajuda muito nesse sentido, né? As terapias, elas fortalecem, não só além do emocional, o físico. Então, é muito importante isso. Claro que é importante a gente frisar também que são terapias integrativas complementares, não substitui o tratamento do câncer. É importante, né, que faça o tratamento. As terapias, como o próprio nome diz, elas são complementares. Só isso me fez entender por que vocês estendem também o trabalho para a família. Sim. Vocês dão o suporte para a família, que você vivenciou essa importância de ter recebido esse suporte. Sim, com bem certeza, legal. Com certeza. Né? Então, assim, hoje a gente, num outro episódio, a gente vai falar mais sobre a questão da família, né? Mas é um conjunto, porque a gente fala, quando adoece a pessoa, a família também adoece. Né? E as terapias integrativas estão aí para todos. Imagina, eu que agradeço.
Então, que bacana estarmos aqui todas juntas, né? Conversando um pouquinho sobre esse assunto que nós todas somos apaixonadas, né? Estamos aqui encerrando, né, esse momento, esse nosso bate-papo, que daria vontade de a gente continuar, teria muito mais coisas para a gente estar conversando. Mas eu gostaria, assim, de pedir para vocês, assim, que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo, né? Para quem está vendo esse episódio. Que mensagem você daria, de repente, para alguém que está no enfrentamento do câncer ou quem gostaria de conhecer as terapias integrativas, enfim, assim, o que vocês sentirem o desejo de falar? Eu gostaria de convidar as pessoas, né, que estão assistindo e que tenham ou um amigo, um familiar que esteja passando por esse momento, né, de diagnóstico, tratamento do câncer, que venha conhecer o Instituto, que venha participar, né, das terapias, porque, como eu já disse anteriormente, ela melhora a nossa qualidade de vida para o próprio enfrentamento da doença. Obrigada, Sol. Eu estou pensando aqui na tua pergunta, né? Eu diria que ninguém precisa ficar sozinho. Nem o doente, nem o paciente e nem a família. Não tem que ser super-homem, super-mulher. E que tem pessoas que podem estar ali ajudando, dar esse suporte para passar por essa fase. Então, assim, procurar ajuda é um caminho para que a batalha seja mais leve, né? E tem gente boa lá para fazer isso. E fica o convite mesmo. Divulguem e participem. É uma equipe muito legal. Gratidão, Vilma. Com certeza, igual a Vilma falou, assim, vocês não estão sozinhos, né? É um momento muito desafiador, mas você não é o câncer, você não é a doença, você é muito mais do que isso, né? O câncer é mais um desafio, como qualquer outra doença, tem um tratamento que é possível, que a pessoa vai fazendo, vai melhorando, mas você é muito mais que isso, você tem diversos instrumentos que vão te ajudar a passar por esse desafio. Né? Então, venha, a gente está de coração aberto para receber todos vocês. Né? Experimentem, se permitam experimentar. Né? Sem preconceitos, veja por si próprio, né? Sinta esses benefícios por si próprio. Gratidão, Vanessa. Então, eu quero, nesse momento, né, agradecer mais uma vez, né, a sua participação, Vanessa, né, o seu trabalho, primeiro o seu trabalho, o seu servir no Instituto, e a sua participação aqui nessa conversa. Eu que agradeço. Nossa, gratidão imensa mesmo. Vilma, gratidão também, né, pelo seu sim para nós, né, que já há alguns anos está ali nos acompanhando. Eu diria que é para vocês e para mim, né? Exato. Assim, é sempre uma troca, né? Troca. Então, obrigada. Gratidão. Em 2026 teremos mais grupos, né? E vamos estar aí atendendo aquelas pessoas que desejarem conhecer um pouquinho da meditação Mindfulness, né? Solange, gratidão também por aceitar esse convite, por vir aqui dar o seu depoimento, né? Como assistida do Instituto. Só frisando que a Solange também é nossa voluntária, né? Então, ela participa ali, tanto do grupo das pacientes como do grupo das voluntárias. Então, venha também, reforçando aqui o convite, conhecer o nosso trabalho no Instituto, saber as várias possibilidades que nós temos. Uma coisa importante, nós temos também atividades para o público externo. Então, por exemplo, as aulas de yoga com a Vanessa, elas são abertas à comunidade, né? Nós temos 2 professoras, a Vanessa e a Marinês. Então, temos vários horários. Então, agende uma aula experimental, venha conhecer. Se você também quiser conhecer o Reiki, quiser conhecer qualquer uma das outras terapias, você também pode estar entrando em contato, que nós vamos estar agendando. Os valores são acessíveis para as pessoas da comunidade. Se você tem um familiar e quer conhecer, quer que esse familiar seja atendido, esse atendimento é totalmente gratuito. Então, participe, né? Venha participar conosco, venha conhecer. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né? De dar o seu like e de compartilhar essa informação, porque isso pode fazer a diferença na vida de alguém. Então, encerramos esse nosso episódio de hoje, né, sobre as terapias integrativas complementares no tratamento do câncer, agradecendo mais uma vez os nossos patrocinadores, a Plus AA, mais produtora, a O3i Marketing Médico e a Dribion Software. Gratidão e até o próximo episódio.